Esta notícia não é de hoje, mas parece-me que será relevante, principalmente em concreto no próximo ano, ano e meio. Isto porque vamos falar sobre o posicionamento da Iniciativa Liberal em relação ao cartão europeu da vacinação e em que chamam a possibilidade de concentração de poder na Comissão Europeia ou nos órgãos da União Europeia, uma espécie de teoria da conspiração como reação à petição contra esta ideia. Vamos ver as votações do partido, portanto, da Iniciativa Liberal e de todos os partidos, na verdade, e vamos fazer uns comentários em relação a esta forma de controlo orwelliano que os livros do próprio George Orwell iriam agradecer imenso se mencionássemos estas teorias e estas tentativas macabras de controlo da Comissão. Vamos ver e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Iniciativa Liberal a favor do cartão europeu da vacinação, chamando à petição teorias da conspiração. Ou seja, basicamente passaria aqui a haver um cartão de vacinação e talvez até avance, não há indícios de que haja aqui a possibilidade de cancelar isto, mas não é só, e depois não vai ser só este cartão, esta é que é a questão, o dinheiro passaria e vai passar com toda a probabilidade, aliás já está a passar, como eu já disse as mais variadas vezes neste canal para alertar as pessoas. Vemos caixas de multibanco a serem retiradas na Áustria, na Alemanha, para que seja implementada a CBDC. E as pessoas continuam a dormir, e tal, o dinheiro... E principalmente a malta da minha geração adora esta conversa. Não, isto agora é cómodo, é tudo tecnológico e, portanto, nós gostamos muito. A minha geração, um conjunto, muitos deles, felizmente estão enfim, a sair um bocadinho deste framework de trabalho dos mídias tradicionais e desta colonização das mentes. E, portanto, sendo tudo digital é mais cómodo, não envolve grandes transportes de quantias, escusa de haver a necessidade de dinheiro físico e, portanto, vão adorar isto. Depois quando se aperceberem que transações serão controladas, a quantidade de carne que vocês comem será controlada, vocês receberem ou não uma pica, vamos dizer assim, para poderem viajar dentro do país e para fora do país, aí é que vocês vão ver como é que elas mordem. A Iniciativa Liberal votou a favor do cartão europeu da vacinação, chamando à petição teorias da conspiração quando há um ano foi contra o tratado pandémico. A medida integra a Global Digital Health Certification Network, liderada pela Organização Mundial da Saúde. E tem aqui, seria a aparência deste cartão. O cartão europeu da vacinação corresponde a um projeto europeu em desenvolvimento que visa tornar interoperáveis os certificados nacionais de vacinação, inserindo-os neste Global Digital Health Certification Network, uma iniciativa liderada então pela OMS, embora o projeto seja apresentado como um mecanismo de interoperabilidade técnica, críticos sustentam que na prática este modelo facilita a circulação e validação transfronteiriça de dados médicos sensíveis, levantando preocupações quanto ao alargamento do acesso funcional à informação clínica. E, portanto, não é só esta questão. Estão a tentar centralizar tudo, querem inclusive no Reino Unido, fala-se disso com muito afinco, digamos assim, principalmente por parte de Keir Starmer, e tem tido a oposição tanto do Reform como do Restore, e acho que inclusive à esquerda também há partidos que não estão muito agradados com isso, já não me recordo agora dos nomes deles, mas acho que há um ou dois partidos que também não estão muito agradados com a certificação digital. E portanto, na altura, há uns meses atrás, há um ano talvez, o Keir Starmer até utilizou como justificação a imigração em massa para implementar a identificação digital, porque era mais fácil resolver o problema. Portanto, deixa eu ver se eu percebi. O Keir Starmer e as figuras do Partido Conservador que o antecederam destruíram a questão migratória no Reino Unido. Tiveram uma oportunidade enorme, porque já não estariam debaixo das diretrizes de Bruxelas e poderiam ter uma imigração, enfim, mais decente, residual, que não colocasse em causa a continuidade histórica das pessoas que deveriam representar. E, portanto, depois arranjam o problema e depois de arranjarem o problema dizem às pessoas, olhem, nós vamos implementar-vos mais formas de controlo para vos proteger da bandalheira que nós trouxemos a este país. Isto é um fartote de rir. Mas entre identificação digital, certificado ou cartão europeu de vacinação, tem as duas, dinheiro digital e, eventualmente, a implementação das Smart Cities com os limites que são conhecidos pelos especialistas, têm um caldinho perfeito para uma nova obra do George Orwell. O George Orwell não tinha acesso às tecnologias que nós temos hoje e, portanto, quando ele escreveu as obras, ele não teve pensamentos tão à frente como as possibilidades de controle que estão
basicamente à disposição da maior parte dos burocratas em Bruxelas e noutros países. E, portanto, isto é uma brincadeira autêntica, mas vamos continuar a ver. Ora, no artigo 27º da Constituição da República Portuguesa garante-se o direito à reserva da intimidade da vida privada. Igualmente, o artigo 35º assegura a proteção de dados pessoais informatizados. O projeto ignora também o artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que diz respeito à proteção de dados. Durante a crise, o certificado digital da Covid-19 foi utilizado para restringir cidadãos, serviços essenciais como viagens, ginásios, shoppings, restaurantes, etc. Portanto, basicamente, vocês têm aqui, isto já aconteceu, não é propriamente uma grande novidade, portanto não é como se fosse e tal, mas isso pode acontecer, lá estás tu a conspirar, já aconteceu, portanto não precisam de confiar em mim, a maior parte das pessoas terá vivenciado esta situação. Em paralelo, a União Europeia, como eu disse, está a desenvolver a identidade digital, o euro digital, e de repente têm os vossos dados todos centralizados nas mãos da Ursula von der Leyen ou outro. E depois tem aqui, isto na semana passada, a notícia não é de hoje, mas a apreciação parlamentar da petição de Marta Gameira, médica dentista, relativa à rejeição do cartão europeu de vacinação. A partir desta petição, Chega recomendou ao governo que Portugal se desvinculasse do cartão europeu de vacinação. E tem aqui as votações na Assembleia da República. E o que é que temos? O PSD votou contra, o Chega foi o único partido a votar a favor para que o governo se desvinculasse do cartão europeu de vacinação, ou seja, para vocês perceberem, esta recomendação no fundo é o Chega a dizer ao governo, olha, desvinculem-se do cartão de vacinação europeu. O Chega votou a favor dessa desvinculação, PSD contra, PS contra, Iniciativa Liberal contra, Livre contra, chamam-se Livre e votaram contra isto, que é uma coisa inacreditável, abstenção do PCP e do CDS, voto contra do Bloco, do PAN e do JPP. Portanto, esta proposta foi rejeitada e durante o debate plenário, Mário Amorim Lopes, que é literalmente o maior pavão da Iniciativa Liberal, e se não é o maior, é provavelmente um dos maiores, Mário Amorim Lopes saca uma destas, que é uma coisa absolutamente brilhante. Diz, o deputado da Iniciativa Liberal, temos o dever de não ceder ao alarmismo e a teorias da conspiração. Ainda disse que não estava em causa um instrumento de controle totalitário nem um cartão de coerção social. E, portanto, é interessante perceber que nem aos liberais, atenção, por isso é que eu digo que a Iniciativa Liberal são um partido, enfim, que não tem qualquer tipo de espinha dorsal minimamente, mas Mário Amorim Lopes não vê um problema, e a Iniciativa Liberal genericamente não vê um problema, na possibilidade de centralizar os dados das pessoas e inclusive já temos provas de como é que esses dados são utilizados em determinadas instâncias, basta que alguém queira. Eu não sei se vocês sabem, mas ao dia de hoje, se houver uma catástrofe de saúde pública assim considerada pela Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde manda mais neste país do que o Primeiro-Ministro. Quão confortáveis estão vocês com esta informação? Deveriam, exatamente, estar preocupados porque percebem que pessoas que inclusive são financiadas por quem lhes apetece que as pessoas estejam doentes de um ponto de vista de financiamento, são exatamente as pessoas que vos vão dizer, olha, vocês têm que tomar estas vacinas e se não as tomarem, talvez deixem de poder viajar. E, portanto, não há qualquer tipo de impedimento, ficam com os dados centralizados, identificação digital, cartão europeu de vacinação, moeda digital, vocês não podem comprar um bilhete de avião, tampouco podem viajar, porque precisam da vossa identificação para viajar, mesmo dentro do espaço Schengen, não precisam de passaporte, mas têm que mostrar o cartão de cidadão, e, portanto, olha, deixam de poder viajar, se calhar, enfim, noutras instâncias, deixam de poder comprar carne, porque estão a comprar demasiada carne, e isso é mau para o ambiente, e se a Úrsula não deixa, vocês não podem comer, e, portanto, basicamente é isto. E a Iniciativa Liberal votou contra isto. O PS e o PSD votaram contra isto. E os únicos posicionados de forma decente nesta questão foi precisamente o Chega. E, portanto, raciocinem sobre isto. Digam-me o que acham e falem e acordem as pessoas que vos cercam, porque percebam que se continuarem a votar nos mesmos vão ter resultados cada vez piores, porque estas pessoas não fazem tensões de abrandar nas suas agendas. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.